Beleza, gente. Eu sou o professor Diego e vamos trabalhar agora as medidas de tendência central, mas não só elas. Nós também vamos trabalhar outros tipos de descrição dos nossos dados. Geralmente, as principais medidas de posição para podermos descrever nossos dados são a média, a mediana e a moda. Mas nós não podemos apenas analisar os nossos dados e descrever eles através das medidas de posição, porque elas são muito limitadas. Nós precisaremos também entender e compreender algumas medidas de dispersão, dentre elas a amplitude, o desvio padrão, a variância, o coeficiente de variação e o CRD, que já é o mais atual, medida de dispersão mais atual, que vem corrigir alguns problemas do coeficiente de variação. E também precisamos compreender as medidas de forma da nossa distribuição em relação à assimetria e em relação à sua cortose. E agora eu vou detalhar passo a passo cada um desses pontos, dessas medidas, para que a gente possa ter uma ideia não só prática, não só de cálculo, mas refletir em relação a cada uma dessas medidas e o quanto que isso é importante para a análise dos nossos dados. Média. O que é a média? A média ela é o valor numérico mais próximo a todos os scores do conjunto de dados. Olha só. Na verdade, a média ela é uma medida de posição ao qual a maior frequência de ocorrência dos nossos dados encontra-se ao redor dela. Ainda está meio estranho de entender através dos conceitos, mas aí vamos tentar pensar através da fórmula para que a gente possa refletir sobre o que significa valor mais próximo em todos os scores. É assim, nós temos aqui a fórmula ao qual nós temos dois símbolos que representam praticamente a mesma coisa. Primeiro nós temos aqui a média amostral e aqui nós temos a média populacional. A média amostral ela é um valor médio encontrado em uma amostra. E a média populacional é um valor médio encontrado em uma população. Ambos têm a mesma fórmula. Ela representa o quê? O somatório de todos os valores de x. Então, nós não temos apenas um valor, nós podemos ter vários valores, porque nós estamos tratando de amostra ou de uma população. Então, vamos imaginar que nós temos aí 20 indivíduos, ou 20 características. E aí, dentro dessas características, cada x representa um indivíduo. Então, nós teremos x1, x2, x3, até o número x20. E aí, nós precisaríamos somar todos esses valores, todos esses 20 valores. E o n, ele representa a quantidade desses valores, a frequência total de ocorrência desses valores. Então, se eu tenho 20 valores de x, eu vou ter um n igual a 20. Aqui no x, se eu tenho 20 valores, cada x tem um número. Se for a altura, o indivíduo 1 tem 1,70 m, o indivíduo 2 tem 1,72 m. Aí eu vou somar 1,70 m mais 1,72 m. Só que a quantidade é o quê? Quanto que esta repetição, que este valor de x se repete, ocorre, né? Que vai ser, no caso, a frequência. Então, o n, ele é a frequência total. Ele é o valor total. Ele é a quantidade de indivíduos. E aí, nós podemos, né, representar esta fórmula apenas desta maneira, onde a média é a soma de tudo dividido pelo número total. E aí, quando nós pegamos todos os valores, somamos e dividimos pelo total de ocorrência desses valores, nós vamos encontrar um determinado tipo de valor, que este valor ele tem uma distância em relação a todos os valores, ou seja, a ocorrência desses valores dos nossos dados. E aí, esse lugar
que ele é o lugar mais próximo de todo o conjunto de dados. Teoricamente, nenhum valor está tão próximo a todos os valores que a média. Então, a ideia é entender isso. É entender que a média ela é um determinado valor que ela está mais próximo a todos os nossos dados que qualquer outro valor que exista no meu conjunto de dados. Então, ele é um ponto de equilíbrio. A ideia é imaginar que a média é o ponto de equilíbrio de todo o meu conjunto de dados. E aí, imagina, por exemplo, nesta situação que nós temos esse conjunto de dados aqui, 27, 29, 27, 27. A gente tem que imaginar o seguinte, que cada valor desse é um indivíduo, tá? E que esses valores é o que? Ele é a mudança, ele é a variação de uma determinada variável. Então, tudo isso aqui representa uma variável, qualquer que seja, e que esta variável sofre variações. Só que, no indivíduo 1, o valor dessa variável é 27. No indivíduo 2, esse valor é 29. No indivíduo 3 é 27. No 4 é 27. Então, pode perceber que esse valor 27, em determinados momentos, ele se repete. Ele se repete. E por ele se repetir, para este valor 27, ele tem uma frequência de ocorrência. Ou seja, aqui 1, 2, 3, 4. Então, este valor x, que é igual a 27, ele tem uma frequência de ocorrência que é igual a 4. Assim como todos os outros valores. Por exemplo, o valor 29, ele se repete aqui também. O valor 30 se repete. O 25 se repete. O 32 se repete. Mas o 532, ele não se repete. Será que ele não tem frequência? Tem. Ele tem uma frequência também. Só que a frequência dele é igual a 1. Porque ele só acontece uma única vez. Um valor que não tenha frequência é um valor que não existe. Então, todos os valores do meu conjunto de dados têm uma frequência de ocorrência, seja ela uma única vez ou seja ela mais de uma vez. E aí, a esta frequência é que é o meu N total. Ou seja, basta nós contarmos a quantidade de ocorrência que nós vamos ter a quantidade total do meu N. E esse valor de x representa cada valor desse que vocês estão observando aqui. O 27, o 29, o 33, o 532. E a gente deveria somar o quê? 27 mais 29, mais 27, mais 27, mais 33 e assim por diante. Dividido pelo total de ocorrência desses valores, que é este n. E aí vamos entender um exemplo para a gente poder pensarmos na média não apenas como um valor que está mais próximo a todos o meu conjunto de dados. Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu dissesse para vocês, se eu perguntasse para vocês, olha, qual é a altura de uma determinada pessoa aleatória, ao qual eu vou sortear aleatoriamente também. Olha, eu não dei nenhuma informação para vocês. Eu simplesmente perguntei, olha, uma pessoa qualquer que você não conhece, eu vou sortear aleatoriamente e eu quero que você me diga a altura dela. Que resposta você me daria? Geralmente, você começaria a chutar certas respostas, por exemplo, 1,70 m, 1,75 m, 1,65 m, com base em um determinado conhecimento enraizado dentro de você, de imaginar, poxa, a maioria das pessoas que eu conheço tem mais ou menos essa altura, então é provável que ela tenha 1,65 m. Porém, a gente precisa pensar que nós não temos nenhum embasamento, nenhum dado prévio que nos dê uma pista, uma informação de qual seria a altura dessa pessoa. A gente não sabe nem onde essa pessoa mora, a gente não sabe, né, a origem dessa pessoa, então fica muito incerto podermos falar a respeito dela. Então, a melhor resposta a se dar numa situação dessa é dizer que você não sabe, porque você não tem nenhum embasamento a respeito.
não tem nenhuma pista, nenhuma informação que possa te ajudar a dizer, olha, essa pessoa provavelmente tem essa altura. Agora, vamos imaginar uma outra circunstância. Vamos imaginar que é dito a você que a média populacional é 1,70 m. E aí eu te pergunto novamente, qual é a altura dessa pessoa? Baseado que a média populacional é 1,70 m. Algumas pessoas, novamente, poderiam chutar 1,70 m, 1,68 m, 1,72 m. E aí, a maioria das pessoas, elas iriam o quê? Começar a chutar certos valores em torno desta média. Mas, novamente, vocês só têm agora uma informação, que a média populacional é 1,70 m. Então, é plausível imaginar que é mais provável você não errar dizendo que ela tem 1,70 m do que se você vai chutar um outro valor que não seja 1,70 m. O que eu quero que vocês entendam é que a estatística, ela não quer fazer com que vocês acertem ou que vocês estejam certos. O objetivo da estatística é diminuir a possibilidade da gente cometer erros, a possibilidade da gente estar errado. E para isso, esses números, eles são extremamente importantes para diminuir o nosso erro. Quando nós sabemos a média populacional, e somente ela, é a única informação que nós temos. É plausível imaginar que estaremos menos errados se a gente chutar 1,70 m. Agora, se eu chutar qualquer outro valor que não seja 1,70 m, eu vou continuar estando com as mesmas chances de estar errado do que se eu não soubesse nada. Perceba que a média, ela é um valor importante para diminuir as chances da gente errar. Mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente para que a gente continue errando bastante. Ela só diminui a possibilidade da gente errar. Mas a gente ainda continua errando muito. E aí, a bioestatística, a estatística, ela quer que a gente controle esse erro e que a gente torne ele uma possibilidade rara de ocorrência e não uma possibilidade comum. Ou seja, quais informações eu preciso gerar nos meus dados para que esse erro seja muito pequeno o suficiente para que esse evento se torne algo raro, algo que eu possa descartar. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Por isso que nós precisamos descrever bem os nossos dados, para poder entender o quão raro é as chances da gente estar errado, e não o quão comum é. Se a possibilidade de errar deixar de ser rara, aí nós já não podemos confiar nos nossos dados. E aí vamos pensar uma outra questão. Já que a média não é uma medida suficiente para diminuir o nosso erro, ou seja, imaginem que a média minimiza a possibilidade da gente errar, mas só que a possibilidade de errar ainda é muito alta, seria importante a gente imaginar o quanto os nossos dados eles estão distribuídos em torno desta média. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma quantidade X de dados e aí a gente fica pensando, poxa, de 200 dados, de 200 valores que eu possuo, quantos desses 200 ficam muito próximos à média? Ficam bem pertinho dela. E o quanto esses dados se encontram longe da média? Para isso, nós precisaremos analisar e fazer o cálculo da variância e do desvio padrão. Mas para a gente poder chegar na variância e no desvio padrão, nós vamos tentar entender como é que é feito o raciocínio, como foi feito esse raciocínio, para a gente poder chegar na medida da variância e do desvio padrão. A primeira coisa que se pensou foi fazer o desvio da média. É basicamente assim. Você tem um conjunto de valores
Então, eu tenho o 39, o 26, o 26, o 9, o 14, o 28, o 21, o 26, 23 e 19. Lembre-se que cada valor desse é o valor de x. Então, é x1, x2, x3 e assim por diante. E eu tenho o valor de n. O valor de n é a quantidade total, é a frequência de ocorrência desses valores. Então, que é igual ao quê? A 10. Então, eu tenho 10 valores aí. E eu tenho o valor de x de cada um desses valores. Isso nós chamamos de scores. Scores é cada valor de x que eu tenho no meu conjunto de dados. Então, eu tenho aqui 10 scores. E aí, o que seria o desvio da média? É você ver qual é a distância de cada score desse em relação à média. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o cálculo da média. A média é o somatório de x de cada um desses valores dividido pela frequência total, que é 10. E aí eu chego no valor que é igual a 23. 23 é o valor médio, ou seja, é esse valor que, se eu colocar aqui, ele está mais próximo a todos os meus scores. E agora eu vou fazer esse desvio da média. Eu vou ver assim, poxa, o 39, qual é a distância dele em relação à média? Qual é a distância do 26 em relação à média? Isso é o desvio da média. E aí, nós vamos fazer o cálculo do desvio da média, que vai ser o quê? Sempre o score menos a média. O score menos a média. Ou seja, 39 menos 23, 16. 26 menos 23, 3. 26 menos 23, 3. 9 menos 23, menos 14. Não podemos ignorar o sinal negativo. 14 menos 23, 9, e assim por diante até eu fazer o cálculo de todos esses valores. Então, gente, esses valores representam o desvio da média, o quanto que eles estão distantes da média. E aí, poxa, que interessante! Agora eu já sei o quão distante esses valores estão em relação à média. Se eu fizer uma média, olha lá, se eu fizer uma média dessas distâncias, provavelmente eu vou ter o quê? Eu vou perceber mais ou menos qual é a distância média de todos os valores dessa minha média. E aí eu vou ter uma informação a mais para poder refletir no meu conjunto de dados. E aí foi feito isso. Foi feito o quê? Uma média desses desvios encontrados. Só que, no momento em que nós somamos todos esses desvios, aqui, acaba-se que encontramos um valor igual a zero. Isso é um problema. Poxa, se nós encontramos um valor igual a zero, ou seja, a soma dos desvios é igual a zero, nós não podemos dizer qual é a distância do meu conjunto de dados em relação à minha média. Aí ficamos perdidos. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque, provavelmente, quando nós analisamos um conjunto de dados que tenha uma distribuição normal, a distribuição desses dados ela acaba sendo simétrica. Então, nós teremos o quê? A média ela vai representar o centro, o meio da distribuição. E nós teremos o quê? Provavelmente, nós teremos 50% dos valores abaixo da média e 50% dos valores acima da média. E por nós termos 50% dos valores abaixo da média e 50% dos valores acima da média, eles irão se anular. Ou seja, os valores positivos somados vão se anular com a soma dos valores negativos. Eles se anulam. E por se anular, a média acaba sendo igual a zero. Para resolver esse problema, o que se foi feito? Foi pego cada valor desse desvio e tornou ele positivo. Lembre-se, pensa que a média está no centro da distribuição. Então, nós temos valores negativos e valores positivos. Só que não interessa para nós esses valores negativos. Nós só queremos saber a distância. Ou seja, não me interessa saber se a distância é menos 14.
O que me interessa é saber que existe o quê? 14 valores distantes da média. 9 valores distantes da média. E não se ele é negativo ou se ele é positivo. E por causa disso, pegou-se esses valores desses desvios e se elevaram ao quadrado. Ou seja, pegando esses valores e elevando ao quadrado, todos os valores se tornaram valores positivos. Então, eu tirei o valor negativo do cálculo para que eu entendesse apenas a distância, o desvio desses valores em relação à média. E aí, como esses valores foram elevados ao quadrado em todos eles, eu mantive o mesmo padrão de distância. Ou seja, 16, essa distância de 16 em relação à média equivale à mesma distância de 256 em relação à média em comparação com o 3 em relação à média, que vai ser 9 agora. Ou seja, eu mantive a mesma proporção de distância. Por isso que elevar ao quadrado é possível. Foi feito agora os desvios da média elevado ao quadrado para cada um desses valores. E aí depois foi feito a soma, que deu 614. Porque lembre-se, gente, o objetivo aqui é a gente o quê? Encontrar um desvio médio. Porque agora aqui, olha, eu tenho todos os desvios, ó. Tenho vários desvios. Eu quero um desvio médio. Eu tenho 196, eu tenho 9, eu tenho 25, eu tenho um desvio zero, olha, porque esse zero quer dizer que ele é igualzinho à média. Olha aqui, ó, 23, ó. 23, 23. Então, ó, não tem desvio, porque ele está exatamente em cima da média. E aí eu quero saber o quê? Um desvio médio entre todos esses desvios. Para isso, eu tenho que fazer o quê? A soma de todos os valores. Nesse caso aqui, deu 614. E aí, com a soma desses valores, 614, eu vou dividir pela quantidade, pela frequência deles. Quando eu divido pela frequência, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou dividir 614 por 10. Eu vou encontrar um valor de 61,4. Pessoal, descobrimos o desvio médio dos meus dados em relação à média. Só que esse desvio médio dos dados em relação à média, ele está elevado ao quadrado. Ou seja, a variância, ele é o quê? É um desvio médio dos meus dados em relação à média elevado ao quadrado. E por este motivo, nós utilizamos a fórmula da variância, olha só, a fórmula da variância com a simbologia do quadrado. Seja para a variância populacional, seja para a variância amostral. Observa só, tudo que nós fizemos até então foi a representação dessas duas fórmulas aqui. Então, o que nós fizemos? Nós temos o valor de x e nós subtraímos da média. Só que nós fizemos isso o quê? Para todos os valores de x que eu tinha. Então, se eu tenho 10 valores, eu fui fazendo o primeiro valor menos a média, o segundo menos a média, o terceiro menos a média, até chegar ao 10º valor menos a média. E depois o que foi feito? Depois que a gente descobriu os desvios de cada um, a gente elevou ao quadrado. Está aqui o quadrado. E quando a gente elevou ao quadrado, nós chegamos a esses resultados que vocês estão vendo aqui em cima, ó, que são o quê? Os desvios da média elevado ao quadrado. Nós somamos tudo, que é essa forma, que é essa representação aqui do sigma. Nós somamos tudo. E a soma de tudo deu 614. E aí, esse 614, ele é o resultado de toda essa fórmula aqui. E por último, nós dividimos pela frequência total. E aí, a frequência total é 10. Então, dividido para 10, que dá 61,4. E aí, nós encontramos a variância. Aí você pode me perguntar, por que a variância amostral ela tem uma frequência n-1? Porque ela
não representa a minha população. Ela representa apenas uma fração da população. E aí, para minimizar o erro que ocorre por nós estarmos analisando apenas uma amostra, nós diminuímos o valor. Então, nós, ao invés de dividirmos por 10, nós iremos dividir por 9, porque a variância amostral ela não pode ser igual à variância populacional, porque se ela for igual à variância populacional, ela não é uma variância mais amostral, ela já é uma variância populacional. Porque a variância populacional ele é o dado preciso da minha população. Já a minha variância amostral, ele é um dado aproximado da população. Ele é uma estimativa da população. E por ser uma estimativa da população, tem a possibilidade de estar errado, de ter uma margem de erro. E aí essa margem de erro, ela é amostrada pelo n-1. Este é o motivo. Então, esta fórmula que vocês estão vendo, ela é a representação de tudo que a gente conversou sobre como a gente chegou nesse valor de 61,4. Então, nós pegamos todos os valores e subtraímos da média, depois elevamos ao quadrado, depois somamos e depois dividimos pela frequência total. É assim que se chega na variância. E aí, o desvio padrão, o que seria o desvio padrão? É nós tirarmos essa potência, essa potenciação, beleza? Então, é assim que nós representamos. É por isso que toda vez que nós olhamos e lemos artigos científicos, nós olhamos o valor da média associado ao seu desvio padrão. Aí vem agora uma outra questão. O que a gente vai utilizar? Utilizaremos variância ou utilizaremos desvio padrão? E por quê? Bom, a resposta é o seguinte. Nós não utilizamos variância, porque quando nós utilizamos variância, nós estamos convertendo a unidade de medida dos nossos dados ao quadrado. Por exemplo, se nós estivermos medindo comprimento, o comprimento é dado em metro. E quando nós tiramos a variância do comprimento, ele vai se transformar em metro quadrado. Ou seja, a média vai ser dada em metros e a variância vai ser dada em metro quadrado. E isso não é um valor padronizado de comparação. Já o desvio padrão não. Quando você tira a raiz quadrada da variância, você está o quê? Você está padronizando esses valores em relação à média. Ou seja, aqui, se fosse comprimento, por exemplo, 61,4 metros quadrados. Você tira a raiz quadrada, você vai transformar em 7,83 metros. E aí, o desvio padrão volta a ter a mesma unidade de medida do que a nossa média. E é por isso que nós utilizamos o desvio padrão sempre associado à média. Nós não utilizamos variância associado à média. Isso é muito, muito importante. Aqui nós temos um exemplo de um artigo ao qual representado os valores da média, os valores do erro padrão e os valores do desvio padrão. Então, esse SD ele representa desvio padrão. E aqui nós podemos observar, 640,81 é o valor da média e 573,72 é o valor do desvio padrão, seja para esse tipo ou seja para o outro tipo. Então, tipo 2, 257 e o desvio padrão é 231. Tá certo? Então, isso aqui é uma representação, né, que a gente pode estar vendo nos trabalhos científicos da média e do seu respectivo desvio padrão. Então, nós não representamos os nossos dados através de variância, por causa que, senão, a gente estaria analisando unidades de medida diferentes. Então, gente, a aula de hoje era para tratar sobre isso, basicamente, e aí aguardem próximas aulas, que a gente vai estar tratando vários outros conteúdos em relação à bioestatística. Obrigado.